Olá, seja bem-vindo! Esse conteúdo é um oferecimento da Certificado Cursos Online. Ao final de seus estudos, você poderá obter o seu certificado de conclusão acessando www.certificadocursosonline.com. 1.10 Conhecendo as principais síndromes e transtornos. Para este módulo, selecionamos algumas matérias veiculadas pelo site Nova Escola. As matérias abordam diferentes síndromes, 2 transtornos e trazendo algumas práticas pedagógicas que auxiliarão o professor no dia a dia em sala de aula com alunos que as possuem. São um total de 6 matérias que abordam as síndromes de Asperger, Rett, Williams, Down, o transtorno do espectro autista, abre parênteses, TEA, fecha parênteses, e transtorno de déficit de atenção com ou sem hiperatividade, abre parênteses, TDAH, fecha parênteses. Cabe ressaltar que uma síndrome pode ser um transtorno, abre parênteses, como a síndrome de Rett, que é um transtorno global do desenvolvimento, TGD, fecha parênteses, ou ser uma forma mais branda de um transtorno, abre parênteses, como a síndrome de Asperger, que faz parte do TEA, e que também é um TGD, fecha parênteses. A compreensão das diferentes síndromes e transtornos é de suma importância para o debate sobre a educação inclusiva. Em especial, destacamos o TDAH, que comumente vem sendo difundido nos mais variados segmentos educacionais, por meio de diagnósticos errôneos como uma resposta para o fracasso escolar e, em muitas das vezes, induzindo crianças à medicalização desde idades tenras sem a menor necessidade. Nova Escola. Inclusão. Publicado em Nova Escola, dia 7 de março de 2018, por Paula Nadal. O que é a síndrome de Asperger? Esses alunos costumam escolher temas de interesse, que podem ser únicos por longos períodos de tempo. A síndrome de Asperger é um transtorno do espectro autista, que antigamente era considerado uma condição relacionada, mas distinta do autismo. A redefinição ocorreu após maio de 2013. As crianças com Asperger não apresentam grandes atrasos no desenvolvimento da fala e nem sofrem com comprometimento cognitivo grave. Esses alunos costumam escolher temas de interesse, que podem ser únicos por longos períodos de tempo. Quando gostam do tema, abre aspas, dinossauros, fecha aspas, por exemplo, falam repetidamente nesse assunto. Habilidades incomuns, como memorização de sequências matemáticas ou de mapas, são bastante presentes em pessoas com essa síndrome. Na infância, essas crianças apresentam déficits no desenvolvimento motor e podem ter dificuldades para segurar o lápis para escrever. Estruturam seu pensamento de forma bastante concreta e não conseguem interpretar metáforas e ironias, o que interfere no processo de comunicação. Além disso, não sabem como usar os movimentos corporais e os gestos na comunicação não verbal e se apegam a rituais, tendo dificuldades para realizar atividades que fogem à rotina. Segundo a Associação Norte-Americana de Psiquiatria, além da reclassificação, houve mudança ainda nos critérios para o diagnóstico. Antes, ele era baseado em 3 grupos de sintomas, abre parênteses, déficits de integração social, de comunicação / linguagem e padrões repetitivos de comportamento / estereotipias, fecha parênteses. Agora, há 2 grupos de sintomas para o diagnóstico, baseado na presença dos critérios abaixo. 2 pontos. Déficit de comunicação / interação social. 2 pontos. Déficit na reciprocidade das interações. Déficit nos comportamentos não verbais. Dificuldade de desenvolver / manter relacionamentos. Presença de um padrão repetitivo e restritivo de atividades, interesses e comportamentos. 2 pontos. Estereotipias, abre parênteses, ecolalia, por exemplo, fecha parênteses. Insistência no mesmo, adesão estrita a rotinas, interesses restritos / incomuns, hiper/hipor reatividade a estímulos sensoriais. Como lidar com a síndrome de Asperger na escola? As recomendações são semelhantes às do autismo. Respeite o tempo de aprendizagem do aluno e estimule a comunicação com os colegas.
Converse com ele de maneira clara e objetiva e apresente as atividades visualmente, para evitar ruídos na compreensão do que deve ser feito. Também é aconselhável explorar os temas de interesse do aluno para abordar novos assuntos, ligados às expectativas de aprendizagem. Se ele tem uma coleção de carrinhos, por exemplo, utilize-a para introduzir o sistema de numeração. Ações que escapam à rotina devem ser comunicadas antecipadamente. Nova Escola. Publicado em Nova Escola, dia 1º de abril de 2011, por Paula Nadal. O que é a Síndrome de Rett? Transtornos globais do desenvolvimento. A síndrome de Rett é uma doença neurológica provocada por uma mutação genética que atinge, na maioria dos casos, crianças do sexo feminino. Caracteriza-se pela perda progressiva de funções neurológicas e motoras após meses de desenvolvimento aparentemente normal, em geral, até os 18 meses de vida. Após esse período, as habilidades de fala, capacidade de andar e o controle do uso das mãos começam a regredir, sendo substituídos por movimentos estereotipados, involuntários ou repetitivos. Palavras aprendidas também são esquecidas, levando a uma crescente interrupção do contato social. A comunicação para essas meninas gradativamente se dá apenas pelo olhar. É comum que a criança com síndrome de Rett fique, abre aspas, molinha, fecha aspas, e apresente desaceleração do crescimento. Distúrbios respiratórios e do sono também são comuns, especialmente entre os 2 e os 4 anos de idade. A partir dos 10 anos, o aparecimento de escolioses e de rigidez muscular fazem com que muitas crianças percam totalmente a mobilidade. Isso associado a quadros mais ou menos graves de deficiência intelectual. A síndrome de Rett é um transtorno global do desenvolvimento, abre parênteses, TGD, fecha parênteses, e uma das principais causas de deficiência múltipla em meninas. Como lidar com essas crianças na escola? É preciso criar estratégias para que as meninas com síndrome de Rett possam aprender. O principal é estabelecer sistemas de comunicação que ajudem a criança, como placas com desenhos e palavras, para que ela possa indicar o que deseja. A escola deve ser um espaço acessível, já que muitas crianças com essa síndrome necessitam de equipamentos para caminhar. Respeite o tempo de aprendizagem de cada criança e conte com a ajuda do atendimento educacional especializado, abre parênteses, AEE, fecha parênteses. Faça ajustes nas atividades sempre que necessário e procure apresentar os conteúdos de maneira bem visual para facilitar a compreensão. O que é a Síndrome de Williams? Publicado em Nova Escola, dia 1º de abril de 2011, por Paula Nadal. A Síndrome de Williams é uma desordem no cromossomo 7, que atinge crianças de ambos os sexos. Desde o primeiro ano de vida, essas crianças costumam irritar-se com facilidade. Boa parte tem hipersensibilidade auditiva e demonstram dificuldades para se alimentar. Problemas motores e falta de equilíbrio também são comuns. Demora para começar a andar, incapacidade para cortar papel, amarrar os sapatos ou andar de bicicleta, por exemplo. Por outro lado, há um grande interesse por música, boa memória auditiva e muita facilidade na comunicação. Pessoas com essa síndrome sorriem com frequência, utilizam gestos e mantêm o contato visual para comunicar-se. Problemas cardíacos, renais e otites frequentes costumam acometer crianças com essa síndrome. Por isso, é importante manter um acompanhamento clínico para evitar o agravamento de doenças decorrentes. Na adolescência, escolioses também podem aparecer. Como lidar com a síndrome de Williams na escola? A sociabilidade não é um problema para a criança com síndrome de Williams, mas é preciso tomar cuidado com a ansiedade desses alunos. Geralmente, eles se preocupam demais com determinados assuntos. Conte com o apoio do atendimento educacional especializado, abre parênteses, AEE, fecha parênteses, e respeite o tempo de aprendizagem de cada um. Atividades com música atraem a atenção dessas crianças, tanto pela sensibilidade auditiva quanto pela boa memória.
Também é comum que crianças com síndrome de Williams procurem fazer amizades com adultos e não se aproximem tanto das crianças da mesma idade. Estimular o contato do aluno com os colegas, portanto, é fundamental para o desenvolvimento escolar. O que é a Síndrome de Down? Publicado em Nova Escola, dia 7 de março de 2018, por Carla Soares. A Síndrome de Down é definida por uma alteração genética caracterizada pela presença de um terceiro cromossomo de número 21, o que também é chamado de trissomia do 21. Trata-se de uma deficiência caracterizada pelo funcionamento intelectual inferior à média, antes dos 18 anos. Além do déficit cognitivo e da dificuldade de comunicação, a pessoa com síndrome de Down apresenta redução do tônus muscular, cientificamente chamada de hipotonia. Também são comuns problemas na coluna, na tireoide, nos olhos e no aparelho digestivo. Muitas vezes, a criança com essa deficiência nasce com anomalias cardíacas solucionáveis com cirurgia. A origem da síndrome de Down é de difícil identificação e engloba fatores genéticos e ambientais. As causas são inúmeras e complexas, envolvendo fatores pré, peri e pós-natais. A síndrome de Down na sala de aula. A primeira regra para a inclusão de crianças com Down é a repetição das orientações em sala de aula para que o estudante possa compreendê-las. Abre aspas. Ele demora um pouco mais para entender, fecha aspas, afirma Mônica Leone Garcia, da Secretaria Municipal de Educação de São Paulo. O desempenho melhora quando as instruções são visuais. Por isso, é importante reforçar comandos e solicitações com modelos que ele possa ver, de preferência com ilustrações grandes e chamativas, com cores e símbolos de fácil compreensão. A linguagem verbal, por sua vez, deve ser simples. Uma dificuldade de quem tem a síndrome em geral é cumprir regras. Abre aspas. Muitas famílias não repreendem o filho quando ele faz algo errado, como morder e pegar objetos que não lhe pertencem, fecha aspas, diz Mônica. Não faça isso. O ideal é adotar o mesmo tratamento dispensado aos demais, abre aspas. Eles têm de cumprir regras e fazer o que os outros fazem. Se não conseguem ficar o tempo todo em sala, estabeleça combinados, mas não seja permissivo, fecha aspas. Mantenha as atividades no nível das capacidades da criança, com desafios gradativos. Isso aumenta o sucesso na realização dos trabalhos. Planeje pausas entre as atividades. O esforço para desenvolver atividades que envolvam funções cognitivas é muito grande. Às vezes, o cansaço da criança faz com que as atividades pareçam missões impossíveis. Valorize sempre o empenho e a produção. Quando se sente isolada do grupo e com pouca importância no trabalho e na rotina escolar, a criança adota atitudes reativas, como desinteresse, descumprimento de regras e provocações. Dia Internacional da Síndrome de Down. Em 2006, a Associação Down Syndrome International instituiu o dia 21 de março como Dia Internacional da Síndrome de Down. A data foi escolhida por ser grafada como 21/3, que faz alusão à trissomia do cromossomo 21. O que é autismo? Publicado em Nova Escola, dia 1º de abril de 2011, por Paula Nadal. Respeitar o limite da criança com autismo e ampliar o tempo para suas atividades são essenciais para ajudar no seu desenvolvimento. O autismo, também chamado de transtorno do espectro autista, é um transtorno global do desenvolvimento, abre parênteses, TGD, fecha parênteses, que tem influência genética e é causado por defeitos em partes do cérebro, como o cerebelo, por exemplo. Caracteriza-se por dificuldades significativas na comunicação e na interação social, além de alterações de comportamento, expressas principalmente na repetição de movimentos, como balançar o corpo, rodar uma caneta, apegar-se a objetos ou enfileirá-los de maneira estereotipada. Todas essas alterações costumam aparecer antes mesmo dos 3 anos de idade, em sua maioria em crianças do sexo masculino. Para o autista, o relacionamento com outras pessoas costuma não despertar interesse.
O contato visual com o outro é ausente ou pouco frequente, e a fala usada com dificuldade. Algumas frases podem ser constantemente repetidas e a comunicação acaba se dando principalmente por gestos. Por isso, evita-se o contato físico no relacionamento com o autista, já que o mundo para ele parece ameaçador. Insistir neste tipo de contato ou promover mudanças bruscas na rotina dessas crianças pode desencadear crises de agressividade. Para minimizar essa dificuldade de convívio social, vale criar situações de interação. Respeite o limite da criança autista, seja claro nos enunciados, amplie o tempo para que ele realize as atividades propostas e sempre comunique mudanças na rotina antecipadamente. A paciência para lidar com essas crianças é fundamental, já que pelo menos 50% dos autistas apresentam graus variáveis de deficiência intelectual. Alguns, ao contrário, apresentam um alto desempenho e desenvolvem habilidades específicas, como ter muita facilidade para memorizar números ou deter um conhecimento muito específico sobre informática, por exemplo. Descobrir e explorar as, eficiências, do autista é um bom caminho para o seu desenvolvimento. O que é o transtorno de déficit de atenção? Com ou sem hiperatividade, TDAH, publicado em Nova Escola, edição 231, dia 1º de abril de 2010, por Bianca Bibiano. Antes de sugerir que um aluno tem hiperatividade, veja se é sua aula que não anda prendendo a atenção. 5 pontos essenciais sobre esse transtorno. À primeira vista, a estatística soa alarmante. De 3 a 6% das crianças em idade escolar sofrem com um transtorno de déficit de atenção com ou sem hiperatividade, o nome oficial do TDAH, que muita gente conhece somente como hiperatividade. Quer dizer que, numa classe de 30 alunos, sempre haverá 1 ou 2 que precisam de remédio? Não, na maioria das vezes, o acompanhamento psicológico é suficiente. E se o problema for bagunça ou desatenção, vale analisar se a causa não está na forma como você organiza a aula. Geralmente, a inquietação costuma estar mais relacionada com a dinâmica da escola do que com o transtorno, diz Mauro Muscati, especialista em neuropsicologia infantil da Universidade Federal de São Paulo, Unifesp, Quando o caso é mesmo de TDAH, são 3 os sintomas principais, agitação, dificuldade de atenção e impulsividade, que devem estar presentes em pelo menos 2 ambientes que a criança frequenta. Por tudo isso, nunca é demais lembrar que o diagnóstico precisa de respaldo médico. Veja 5 pontos essenciais sobre o transtorno. Número 1. Agitação não é hiperatividade. Há dias em que alguns alunos parecem estar a 1000 por hora e nada prende a atenção deles. Isso não significa que sejam hiperativos. O problema pode ter raízes na própria aula. Atividades que exijam concentração muito superior à da faixa etária, propostas abaixo, ou muito acima, do nível cognitivo da turma e ambientes desorganizados e que favoreçam a dispersão, por exemplo. Em outras ocasiões, as causas são emocionais, Questões como a morte de um familiar, a separação dos pais podem prejudicar a produção escolar, diz José Salomão Schwarzman, neurologista e especialista em distúrbios do desenvolvimento da Universidade Presbiteriana Mackenzie, em São Paulo. Nesses casos, os sintomas geralmente são transitórios. Quando ocorre o TDAH, eles se mantêm e são tão exacerbados que prejudicam a relação com os colegas. Muitas vezes, o aluno fica isolado e, mesmo hiperativo, não conversa. Número 2. Só o médico dá o diagnóstico. Um levantamento realizado recentemente pela Unifesp aponta que 36% dos encaminhamentos por TDAH recebidos no setor de atendimento neuropsicológico infantil da instituição são originalizados da escola
por meio de cartas solicitando aos pais que procurem tratamento para o filho. Abre aspas. Em muitos casos, o transtorno não se confirma, fecha aspas, afirma Muscat. A investigação para o diagnóstico costuma ser bem detalhada. Hábitos, traços pessoais e o histórico médico são esquadrinhados para excluir a possibilidade de outros problemas e verificar se os aspectos que marcam um transtorno estão mesmo presentes. Como ocorre com a maioria dos problemas psicológicos, abre parênteses, depressão, ansiedade e síndrome do pânico, por exemplo, fecha parênteses, não há exames físicos que identifiquem o problema. Por isso, o TDAH é definido por uma lista de sintomas. Ao todo são 21, 9 referentes à desatenção, outros 9 à hiperatividade e mais outros 3 à impulsividade. Número 3. Nem todos precisam de remédio. Entre os anos de 2004 e 2008, a venda de medicamentos indicados para o tratamento cresceu 80%, chegando a cerca de 1,2 milhões de receitas, segundo os dados da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, abre parênteses, Anvisa, fecha parênteses. Diversos especialistas criticam essa elevação, apontando-a como um dos sinais da chamada, abre aspas, medicalização da educação. Fecha aspas. A ideia de tratar com remédios todo tipo de problema da sala de aula. Abre aspas. Muitas vezes, o transtorno não é tão prejudicial e iniciativas como alterações na rotina da própria escola para acolher melhor o comportamento do aluno podem trazer resultados satisfatórios. Fecha aspas. Explica Schwartzman. Quando a medicação é necessária, os estimulantes à base de metilfenidato são os mais prescritos pelos médicos. Ao elevar o nível de alerta do sistema nervoso central, ele auxilia na concentração e no controle da impulsividade. O medicamento não cura, mas ajuda a controlar os sintomas. O que se espera é que, juntamente com o acompanhamento psicológico, as dificuldades se reduzam e deixem de atrapalhar a qualidade de vida. Vale lembrar que o remédio é vendido somente com receita e, como outros medicamentos, pode causar efeitos colaterais. Cabe ao médico avaliá-los. Número 4. O diálogo com a família é essencial. Em alguns casos, os professores conseguem participar das reuniões com os pais e o médico. Quando isso não é possível, conversas com a família e relatórios periódicos enviados para o profissional da saúde são indicados para facilitar a comunicação. É importante lembrar ainda que não é por causa do transtorno que os professores e pais devem pegar leve com a criança e deixar de estabelecer limites. A maioria das dificuldades gira em torno da competência cognitiva, da falta de organização e da apreensão de informações, e não da relação com a obediência. Durante os momentos de maior tensão, quando o estudante está hiperativo, manter o tom de voz num nível normal e tentar estabelecer um diálogo é a melhor alternativa. Abre aspas. Se o adulto grita com a criança, ambos acabam se exaltando rápido e, em vez de compreender as regras, ela pode pensar que está sendo rejeitada ou mal compreendida, fecha aspas, diz Muscat. Número 5. O professor pode ajudar, abre parênteses, e muito, fecha parênteses. Adaptar algumas tarefas ajuda a amenizar os efeitos mais prejudiciais do transtorno. Evitar salas com muitos estímulos é a primeira providência. Deixar alunos com TDAH próximos às janelas pode prejudicá-los, uma vez que o movimento da rua ou do pátio é um fator de distração. Outra dica é o trabalho em pequenos grupos, que favorece a concentração. Já a energia típica dessa condição pode ser canalizada para funções práticas na sala, como distribuir e organizar o material das atividades. Também é importante reconhecer os momentos de exaustão, considerando a duração das tarefas. Propor intervalos em leituras longas ou sugerir uma pausa para tomar água após uma sequência de exercícios, por exemplo, é um caminho para o aluno retomar o trabalho quando estiver mais focado.
De resto, vale sempre avaliar se as atividades propostas são desafiadoras e se a rotina não está repetitiva. Esta, aliás, é uma reflexão importante para motivar não apenas os estudantes com TDAH, mas toda a turma. Você acabou de assistir uma aula oferecida pela Certificado Cursos Online. Ao final de seus estudos, você poderá solicitar o seu certificado de conclusão. Basta acessar www.certificadocursosonline.com e realizar um teste para comprovar os seus conhecimentos. O nosso certificado é válido em todo o Brasil e pode ser utilizado para atividades complementares, concursos públicos, prova de títulos, abrilhantar em seu currículo, aumentar as chances de conseguir um bom emprego e muito mais.